Marcel, algumas pessoas estão se afastando de mim, eu não sei bem o que fazer com isso tudo. Outras estão se aproximando um pouco e eu não estou entendendo. Então, você pode me dizer um pouquinho mais sobre isso? Essa foi a pergunta que uma aluna minha de meditação me fez hoje e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês o que eu respondi para ela, que por fim eu achei que ficou tão legal que eu falei, não, eu preciso levar isso para mais algum lugar, deixar isso registrado de alguma forma, vim aqui gravar no improviso de última hora. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso juntos? Essa minha aluna, ela estava falando sobre essa forma que as pessoas se aproximaram dela, essa forma que algumas pessoas da família dela se afastaram também. E eu estava explicando para ela sobre alguns padrões de vibração, quando nós temos certas formas de nos posicionarmos no mundo, de vibrar no mundo, até a câmera vibrou um pouquinho aí, tem uma ressonância com outras pessoas, uma ressonância com outras vibrações, e isso aproxima pessoas de nós e afasta pessoas de nós. Eu sei que isso pode parecer muito simples, muito prático, muito palpável para a maioria das pessoas, mas não foi para ela. E assim como não foi para ela, não foi para muitas outras pessoas que eu tenho certeza. Então, talvez essa resposta te ajude aí um pouquinho a pensar sobre o que está acontecendo com você. O cenário que eu propus para ela foi para ela refletir o quanto os padrões sociais que nós vivíamos antes de quarentena, antes de coronavírus, etc., né, o quanto esses padrões eles eram pautados em circunstâncias que nós vivemos. Então o exemplo que eu dei foi, você nasce numa família, logo os seus pais têm amigos e você se relaciona com os amigos dos seus pais. E esses amigos dos seus pais têm filhos, então você meio que cresce com esses filhos. Em um outro momento da vida você vai para uma escola, e na escola ali tem pessoas, e essas pessoas você se relaciona com elas, beleza? Beleza. No meio desses padrões sociais, as pessoas que têm um pouquinho mais de sensibilidade, elas começam a perceber, nossa, essa pessoa aqui é mais agradável do que aquela. O que é essa percepção? São as sintonias de vibração que estão batendo, é essa ressonância vibracional. Então você vira e fala, poxa, fulano é mais interessante do que Beltrano. Você não entende, por causa dos padrões sociais, do nosso cotidiano, que não está existindo nesse momento, você não entende que tem uma vibração te atraindo, né? Tem uma, dá até para dizer que é uma fragrância que está no ar, que te aproxima daquela pessoa. Eu não estou falando aqui em âmbito amoroso, eu estou falando de amizades, de trocas significativas, né? E que também podem evoluir para o seu âmbito amoroso. Mas agora, nós estamos vivendo um período de reclusão, a maioria, não todos. Mas mesmo aqueles que estão fora, não está todo mundo na rua, não está tudo igual era antes. Então nesse momento a gente começa a perceber com um pouquinho mais de facilidade essas vibrações. E aí como que a gente percebe essas vibrações? Através das opiniões, das constatações, das visões que os nossos amigos têm, amigos, familiares, que eles têm da realidade que nos está acontecendo. Porque a realidade ela é neutra, a minha visão sobre ela, eu observador, eu posso alterá-la, certo? Então essas percepções elas vão ficando cada vez mais claras para nós e a gente vai percebendo a vibração que essas pessoas emanam. Então, por que ela colocou isso? Ela colocou porque ela estava se sentindo culpada de pessoas que estavam com ela há tanto tempo estarem se afastando, porque ela está defendendo a opinião dela, de que ela precisa se isolar, de que ela precisa se cuidar, que ela não quer morrer, ela não quer se expor a uma situação, ela não quer se fragilizar. E independente de certo ou errado, é a escolha dela. Então, que essas pessoas estão se afastando dela por causa dessa escolha, e isso dói, isso faz que a gente questione a nossa própria opinião, a veracidade disso. Pois bem, quando eu coloquei essa percepção da vibração, eu disse para ela, perceba que essas vibrações não batem, que você não tem que se questionar, você tem uma opinião que vem de dentro de você, que vem de uma reflexão, não é uma opinião que você comprou externamente, não é uma opinião que que alguém impôs para você, é uma opinião que você refletiu sobre isso
e escolheu. Então, dentro dessa escolha, através dessa reflexão, você está fazendo isso. Então, não questione isso. Perceba a vibração de quem se afasta e a vibração de quem se aproxima. Poxa, Marcel, você falando isso, fulano que se aproximou, nossa, uma presença tão leve, a outra ali também que se aproximou com carinho e tal, e apesar de fazer pouco tempo, eu me sinto representada nessas outras pessoas, eu me sinto validada. E aqui é um ponto importante, eu me sinto validada. Perceba que agora não tem mais esse padrão social, não tem essa questão de eu tenho que estar lá porque eu sou filho do presidente, porque eu sou amigo da organizadora, amiga da fulana, familiar de Beltrano. Eu não preciso mais isso, eu posso me preservar. Mas eu posso me preservar porque eu sei o que é importante para mim. Eu não sei se eu estou confundindo muita coisa, se eu estou ampliando muita coisa, mas o que eu quero dizer aqui agora é o seguinte, né? Talvez, resumidamente, isso tudo que eu coloquei de uma forma um pouquinho mais simplória e talvez um pouco mais clara, siga a sua percepção, a sua intuição, que é resultado dessa vibração, que agora está um pouquinho mais fácil da gente perceber, da gente se conectar, da gente perceber a intenção das pessoas conosco, se é uma intenção de validar a própria opinião, ou se é uma intenção de trazer você para junto, para te levar numa maré, ou se simplesmente é a intenção de, poxa, você está em ressonância comigo, vamos nos aproximar nesse momento? E também não tenha a dor e o peso de se afastar um pouquinho de alguém nesse momento, porque talvez, e eu digo talvez, e somente talvez, ambos precisem se afastar para alterar os seus padrões vibracionais e se encontrarem novamente. Nada é eterno, nem a união, nem a separação. Em algum momento a gente se encontra, em algum momento a gente se afasta. Esse é o fluxo da vida, é o ir e vir. Tudo bem, eu queria só deixar essa reflexão. Me desculpem se ficou um pouquinho confuso. Fiquem à vontade para usar o espaço aqui embaixo para comentar, para colocar a opinião de vocês. Me digam o que vocês acham disso que eu falei, de que forma vocês percebem, se vocês estão percebendo isso nesse momento. Ok? Muito obrigado, fiquem em paz. Vejam, vou deixar aqui alguns vídeos da Vitarã para vocês assistirem, compartilhem, curtam, indiquem para os seus amigos. Vão vir coisas bem legais, tem muita coisa legal aqui. Se você está procurando uma meditação, tem por aí. Se eu não deixei fixado aqui uma meditação, dá uma procurada que a gente tem uma playlist só sobre meditações. Beleza? Obrigado, gente. Até a próxima.